Olá, muito bom dia, caro Guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado, dia 12 de julho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. A central técnica sob responsabilidade de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. Coordenação de central de Rafael Baldez, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro? Tô na Guaíba. Vamos agora ao boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O tempo seco e a melhora nas condições do solo para a circulação de máquinas permitiram grande avanço no plantio do trigo no Rio Grande do Sul, que chegou a 82% da área prevista. Com isso, foi possível recuperar parte do atraso causado pelas chuvas intensas que ocorreram durante o mês de junho. O percentual semeado se aproximou da média histórica para o período, que é de 86%, e ficou igual ao índice registrado na safra de 2024, também de 82%. Também foi possível retomar os tratos culturais com a aplicação de herbicidas e adubação nitrogenada em cobertura. Em áreas mais atingidas pelas chuvas fortes da segunda quinzena de junho, os produtores realizaram replantio. As lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo e nas áreas que sofreram com excesso de umidade, já é possível observar sinais de recuperação. As temperaturas negativas e as geadas causaram impacto nas lavouras localizadas em terrenos mais baixos e úmidos, mas no geral não devem provocar danos significativos no estado. Do ponto de vista fitossanitário, o frio, o aumento da luz solar e a menor umidade do ar favoreceram a manutenção da sanidade das plantas. Mesmo assim, em algumas áreas foi preciso aplicar fungicidas devido ao aparecimento de doenças foliares. Com a continuidade do tempo seco, há expectativa de que o plantio seja concluído dentro do período indicado pelo zoneamento agrícola de risco climático. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Poti Silveira Campos. Muito bom dia, Poti. Olá, Sandro Fávero. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Na edição deste fim de semana, o Correio Rural aborda a próxima edição do maior encontro do agronegócio do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes da América Latina. Estamos falando, claro, da Expo Inter, que chega à 48ª edição neste ano. A previsão é que a abertura dos portões ocorra no dia 30 de agosto e o encerramento no dia 7 de setembro. Ainda que estejam faltando 47 dias para o início da feira, contando a partir deste domingo, os preparativos no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ocorrem em ritmo acelerado. Nossa reportagem mostra as principais novidades que o visitante encontrará na Expo Inter. Produtores e dirigentes
de entidades de representação do agro gaúcho também revelam suas expectativas em relação à feira. Eles destacam o potencial que a Expo Inter tem para elevar o ânimo e a moral dos agropecuaristas, mesmo em anos de maiores dificuldades, como ocorre agora, em 2025, com o setor afetado pelo endividamento e por fenômenos climáticos extremos verificados nos últimos anos. Uma das boas notícias é que a Transurb promete operações plenas durante o período da feira, sem necessidade de transbordo de ônibus para o trem, como ocorreu no ano passado, em razão da enchente que destruiu estações da linha em Porto Alegre. Desejamos a todos uma ótima leitura e um excelente fim de semana. Bem, no Guaíba Correio Rural, da manhã de hoje, a gente vai falar da cadeia produtiva da batata, pois em outubro do ano passado foi criada a Associação Brasileira da Batata in natura, que tem o objetivo de aumentar a produção no país e também o consumo, inclusive desmistificar, não é, a crença de que a batata é um alimento que engorda. Muito pelo contrário, né? Tem questões nutricionais relevantes da batata e a gente vai saber mais detalhes disso, não é, exatamente desta campanha que a associação recém-criada está fazendo para aumentar aí o consumo da batata aqui no Brasil, conversando a partir de agora com o Lincoln Ricardo Carrinho da Silva, que é produtor de batata lá no oeste paranaense, no município de Toledo, e é diretor da ABIN, a associação recém-criada. Cara, Lincoln, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por esse momento, por esse espaço, para a gente poder falar. Enfim, é sempre maravilhoso, né, poder estar nos canais, falando ainda mais com vocês, que tem uma grande tradição, muita história, né, justamente nessa área, então, da área do agronegócio. Ficamos imensamente felizes e honrados. A satisfação é toda nossa e estamos falando com um paranaense, que é um estado importante na produção, assim como Minas, Goiás, lá no Nordeste, a Bahia também, mas aqui no Rio Grande do Sul também, não é? Ali nos campos de cima da serra, temos uma produção importante. Quer dizer, a batata, ela está em várias regiões do país, não é? Em várias regiões do país. Inclusive, eu estava há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses, eu estava lá aí no Rio Grande do Sul, visitando nossos produtores, nossos associados, também pessoas da cadeia da batata, justamente nessa região. Sim, o Brasil tem uma série, vários estados que têm tradição. Então, São Paulo também, da região, tanto a região sudoeste, também a região de Vargem Grande, né, do sul, que é uma região muito forte. Sim. Rio Grande do Sul, Paraná, ali da região de Palmas, Guarapuava, que tem grande força. Bahia, como você falou, Goiás e Minas Gerais, que inclusive domingo agora eu estou indo para o Triângulo Mineiro visitar nossos produtores e associados. Perfeito. Bom, temos atualmente 5 mil agricultores em todo o país, nesses estados que a gente mencionou agora há pouco aqui, são 120 mil hectares, conforme estimativa do IBGE, uma produção de 4 milhões de toneladas por ano, mas poderia ser maior, não é? Porque também um estudo aponta aí que o consumo per capita, que era de aproximadamente 14 quilos por ano, baixou para 11, ou seja, tem um gap aí que precisa ser explorado, não é? E principalmente, né, Sandro, quando nós olhamos para o consumo de outros países, até vizinhos, né, como Chile, como Argentina, ou europeus, né, que tem uma tradição do consumo da batata 3, 4, até 5 vezes maiores do que esse número que você disse aí. Sim. E sim, o fomento da ABIN é justamente esse é o nosso grande foco, mostrar que a batata, todas as propriedades da batata, a qualidade, que a batata brasileira, que é uma bandeira que nós levantamos muito, a gente fala, é muito conhecida a batata inglesa que se fala, né? E de inglesa não tem nada, né? De inglesa eu falo, a batata é brasileira, né? Então existe, até falo para seguir o nosso Instagram, que nós temos um Instagram, que é a marca, o branding que nós estamos trabalhando, que é a batata brasileira, nós falamos da nossa terra, o nosso produtor, o nosso suor. Então é justamente isso, e você tem razão em relação ao consumo. Vem diminuindo ao longo dos anos, por alguns motivos específicos, né?
batata que é daqui, das Américas, foi para a Europa e depois retornou ao Brasil, mas o nome acabou ficando ainda, não é? Batata inglesa. Isso, exatamente. Ficou o nome batata inglesa, que é aquela coisa do vai sendo conhecida por isso, né? Mas você falou da baixa do consumo, dos motivos da baixa do consumo, da diminuição do consumo, por uma questão, existe uma questão de hábito, né, de consumo que vem mudando para produtos de mais ou industrializados, ou modelo de consumo, aquele consumo mais saudável em casa, ele diminuiu ou mudou. Entretanto, é importante dizer que essa característica de consumo, ela vem mudando. Se você fizer uma observação, eu sempre falo assim, na sua cidade, qualquer cidade que você for, se você analisar a quantidade de academias que surgiram nos últimos 3 anos, concorda? Sim, verdade. É um absurdo, porque as pessoas estão consumindo mais. Nós temos números das mídias sociais relacionados a quantas as pessoas hoje buscam uma saúde melhor, uma alimentação melhor, nutricionistas. Então, isso é uma coisa, latente. E isso é onde nós estamos embarcando, mostrando que a batata in natura tem uma grande capacidade, ou seja, pela sua quantidade de quilo-caloria, ela é melhor do que muitos alimentos que são tradicionais no dia a dia do brasileiro. Então, ela rende mais, você pode comer mais, tendo menor caloria. Então, isso justamente essa nossa bandeira, né, para o consumo aumentar, a chegar, no mínimo, a 10% mais do que já é hoje, 20% mais do que é hoje. Como eu venho sempre falando, nossa intenção não é tirar o alimento, eu quero que só consuma batata. Não é. Nós queremos que a batata seja mais uma opção, uma boa opção. Pelo menos retornar ao que se consumia antes, os 14 quilos. Perfeito. Uns 2 quilos a mais por ano por pessoa, mas por aí. Perfeito, é exatamente isso que eu penso. Tá bem. E ainda sobre essa questão nutricional, não é? Me parece ser um mito, não é? Que a batata, ela engorda, não é? A quem consome. Quando temos aí vitaminas, vamos lá, vitamina C, tem ABCs, tem antioxidantes, tem potássio. Rica em potássio, eu ia falar. Riquíssimo em potássio. Sabe o que acontece, na minha concepção, dentro dos nossos estudos que nós temos e das avaliações que nós fazemos, é porque a batata, ela foi muito ligada à ideia da batata frita, se você fizer essa análise. Pois é. Você entende? A batata frita, se eu pegar como os chineses fazem, e você fritar o arroz, ele também vai ficar imensamente calórico. Por quê? Mas não por causa do arroz ou da batata, pela gordura que você coloca ali dentro da fritura, você transforma o alimento. Então, esse mito, né, ou essa pecha que se colocou através da batata, muito foi por causa disso. Então a batata, a batata engorda. Mas a batata engorda no que, meu querido amigo? Sim. Vamos entender. Se ela tem uma relação, a batata que você procurar em qualquer instituto sério de alimentação, a relação de quilo, né, entre o quilo do arroz, entre o quilo do feijão, quilo-caloria, ela chega, se você comer a batata assada, ou se você comer a batata em molho, ela chega a ser até 40% menos, até 50% menos em alguns alimentos. Então, ela tem potássio, ela é rica em fibras, ela tem uma grande capacidade de alimentação. O que é um outro ponto interessante, ela é barata. A batata, porque ela rende. 1 quilo de batata, quando você faz, o quanto você consegue render da batata. Isso que é mais interessante. Então, o nosso presidente, o Marcos Boschini, nós estávamos conversando recentemente sobre isso, e falando por que na Europa se difundiu tanto a batata. Você sabe por quê? Sabe por qual motivo? Vamos lá. Porque, olha que interessante, a Europa, ela tem um território reduzido, concorda comigo? Exato. Um território pequeno. Então, o que acontece? O plantio, para você, a quantidade de batata que você colhe de um produto, às vezes é 3, às vezes 4 vezes mais do que você consegue em outro tipo de cultivo. Perfeito. Então, para você produzir em um alqueire, você produz muito mais, efetivamente. Ou seja, eu consigo fazer grandes somas de cultivo dentro de um território menor. Tá. Isso, ou seja, isso é otimização, isso é eficiência. Tá. A gente já vai chegar nesse ponto, vamos falar de produção e produtividade aqui no Brasil. Ainda sobre questão nutricional, quero lembrar que é um alimento sem glúten, faz bem para o coração, também faz bem para a saúde mental.
A alimentação infantil, poxa, qual o bebê, qual a criança aí que não tem na sua dieta alimentar a batata? Quer dizer, é um superalimento, não é, Lincoln? Eu concordo plenamente com você, eu gosto disso, inclusive venho falando sobre isso também, eu considero um superalimento. Não é à toa, como eu estou falando para você, que a maior parte dos países utilizam a batata como base da sua alimentação. Não é à toa, não é de qualquer forma, é a base da alimentação. Por quê? Porque é um superalimento, tem a grande capacidade de eficiência, a capacidade de você, de rendimento, que é uma coisa que eu sempre falo, rendimento, em momentos mais críticos ou familiares, ou seja, você consegue render mais, ou seja, ela tem uma grande capacidade de cultivo, é um superalimento, como você mesmo disse. Gostei dessa expressão. Perfeito. Bom, vamos falar de batata de mesa. Eu acho melhor do que batata inglesa, porque de inglesa nós não temos nada, efetivamente. Ela é daqui, é das Américas. Em termos de culturas, de variedades, né? O que nós temos hoje no mercado? A Embrapa vem trabalhando aí, não é, com novas variedades, mas nós temos ainda variedades que vieram de fora, não é? E a Ágata, a Asterix, e aí a multiplicação acabou acontecendo aqui por sementes, aqui interna no Brasil. Como fazer para aumentar essa produção e fazer com que, claro, tenhamos, né, um maior consumo, efetivamente? Legal. Assim, vou responder para sim, nós temos vários tipos de batata, né? Como você falou, a Ágata, a própria Mona Lisa. A Mona Lisa já não existe mais, mas a Asterix, que é um ponto, aí tem a Atlantique, tem a Orquestra, temos vários tipos. Eu acho que assim, cada vez mais a nossa produtividade vem aumentando, por uma série de motivos, seja por um grande trabalho que a Embrapa vem fazendo ao longo dos anos. Isso tem que se dizer, né? O Brasil, a gente fala muitas vezes, a gente critica em alguns momentos, né, algumas questões, mas nós temos que dizer que algumas instituições do Brasil são riquíssimas, né, no seu trato. E nós temos que dar a mão palmatória. A Embrapa vem fazendo um grande trabalho em todos os sentidos. A produtividade vem aumentando por uma série de motivos, por uma questão da própria tecnicidade da produção, né? Ou seja, que passou a ser muito mais técnica e tudo mais. Então, a produtividade, a gente vem sentindo isso no aumento da coisa. Lógico, em alguns momentos sofremos por questões climáticas, naturalmente, como estamos passando agora, por uma questão climática complexa. Ano passado nós tivemos um problema gigante no Rio Grande do Sul, né? Se vocês, né? Vocês passaram aí por um momento, Deus, crítico, complexo, que querendo ou não afetou o mercado da batata, porque vocês são, o Rio Grande do Sul é um grande player da batata, então afetou grandemente o mercado, né, o mercado bataticultor. Então, sim, hoje nós somos, a nossa capacidade de produção, ela é muito grande e a nossa produtividade vem crescendo ano a ano. O ponto para nós hoje é, como eu falei para você, nós precisamos fazer uma correlação certa. Então, uma das coisas é blindar também o nosso mercado de batatas que vem de fora do Brasil. Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto interessante também para ser divulgado, para ser colocado. Lógico que essa batata hoje que ela vem para cá, ela não vem para batata de mesa, é importante citar, ela vem principalmente para a indústria, mas querendo ou não, ela tem uma influência dentro do nosso mercado. Não há como dizer que não. Então nós temos que olhar para isso também. A BIM vem muito por essa questão, ela vem muito por esse ponto aí, para nós entendermos. Não é para simplesmente taxarmos, não é esse o ponto não, mas é para entender esse mercado. Olha, de onde vem a nossa batata, onde nós estamos plantando, qual é a nossa produtividade, a união correta da cadeia e principalmente, como eu falei desde o início, aumentar o nosso consumo. Por quê? Aumentando o nosso consumo, toda a cadeia ganha, obviamente, inclusive o consumidor. Eu sempre falo, o aumento do consumo ganha também o consumidor, porque assim, ele tem uma batata de melhor qualidade, ele tem uma batata com preços acessíveis e a economia do Brasil ganha pelo crescimento que se tem, né? Perfeito. Você falou aí da união de toda a cadeia e a associação, ela é composta não apenas de produtores, não é? Perfeito. Essa é eu até ia falar no final, a ABIN nasceu com um intuito muito desafiador, mas imensamente importante, que é unir a cadeia. A cadeia, ela é completa, ela vai, mas é o produtor. Não, é o produtor, é o sementeiro, é o transportador, é o vendedor, é o distribuidor, todo mundo que está dentro eu tenho visitado os Ceasas pelo Brasil, pelo Brasil inteiro, inclusive eu vou agora na segunda-feira no Ceasa de Belo Horizonte,
para entender a importância da distribuição, a distribuição, né, do alimento no Brasil. Isso é imensamente importante, ou seja, toda a união da cadeia, para todo mundo se fortalecer. Nós vimos outros países, como os Estados Unidos, que fizeram esse trabalho de casa já há anos, há 30 e tantos anos eles já fizeram esse trabalho de casa para esse fortalecimento. Então, o que nós queremos fazer com a BIM? A BIM, foco dela, o primeiro foco, o aumento do consumo da batata, é brigar por essa bandeira, e o nosso segundo foco, objetivo, nós temos 5, mas o segundo é fortalecer a nossa cadeia, a nossa instituição, brigar, logicamente, por nosso direito, nosso mercado, nossa batata, a batata brasileira. Uhum. Bom, dentro do sistema produtivo, vamos falar de questão agronômica, a gente tem tratado muito, né, ultimamente, de integração, de rotação de culturas, e me parece que a batata ela integra bem dentro desse sistema. Aqui a gente vê, dentro da própria associação, o Leandro Beleboni, que é aqui produtor de São Francisco de Paula, ele produz batata, mas também milho e soja, quer dizer, integra bem os sistemas produtivos de consorciamento, de rotação de culturas, não é? Isso, perfeito. Ele integra muito bem o sistema de... Nós vemos produtores, por exemplo, que plantam não só batata, como também cebolas, também planta feijão. Eu acho que essa é uma grande força que nós temos na batata. Ela tem uma capacidade de integração e ela... estrategicamente, eu acho isso maravilhoso, porque cada vez mais o produtor também está se profissionalizando nesse sentido, e a batata vem como um produto chave, uma vez que ela tem, como eu falei para vocês, para você antes, uma capacidade gigante de produtividade, faz com que, se o produtor, né, nas janelas corretas de plantio e tudo mais, tenha um mínimo de perda possível, a não ser que exista uma questão climática absurdamente grande, ou seja, a batata tem essa capacidade. Então, produtividade, essa capacidade de rotação de culturas, que é incrível. Então, o produtor, todo ano, ele consegue fazer muito bem essa divisão e organização, né? Sabendo como ele vai tratar, de como ele vai plantar, de que forma e tudo mais. Então, isso e é por isso que também estamos aqui. Porque com a BIM, um dos focos dela é dar mais informações para a cadeia, informações de plantio, onde se planta, está se plantando, o que está se coando, para qual região está. Isso faz com que se fortaleça e tenhamos cada vez mais uma melhor agricultura, que hoje nós somos ponta no Brasil, né, em termos de agricultura, no mundo, né? Tá bem, você falou da janela de plantio, nós tivemos agora no dia 27 de maio o Ministério da Agricultura publicando 2 novas portarias do zoneamento agrícola de risco climático, não é? E uma metodologia que é unificada para todo o Brasil, não é? Substitui inclusive o zoneamento por estados, então pega um âmbito nacional e um dos objetivos é exatamente identificar novas áreas com potencial produtivo, como foi o próprio caso lá de regiões em condições de altitude elevada lá na Bahia, né? Quando é que ia se imaginar, não é? Quer dizer, há um esforço de todos os entes, né, do setor para que tenhamos aí uma ampliação na produção, produtividade e consumo, não é? Perfeito. Não, existe uma correlação interessante, e sim, o trabalho feito, como eu falei anteriormente, isso fez com que, por exemplo, nós temos também, né, Goiás, que é uma região que também planta, lógico, ainda em termos de representatividade, ainda caminha, né, perto de áreas mais consolidadas, mas isso é muito importante, porque o que acontece no cultivo também, ou seja, algumas áreas no passado que existia, né, ou seja, o cultivo que hoje também não existe mais. Então, fazer esse zoneamento, esse mapeamento completo, para entender onde se pode plantar, inclusive é uma coisa muito legal, a gente recebe muito essa pergunta de pessoas. Nós estávamos recentemente em Brasília, falando com o Ministério da Agricultura, daí um profissional de lá perguntou, eu quero plantar no Mato Grosso, tem como? Sim, né? Então, é um ponto interessante. Quanto mais produtividade, quanto mais, lógico, né? Ou seja, que o consumo alcance também e consiga crescer, e nós podemos ter uma produtividade, ou seja, espalhada, como é hoje, querendo ou não, grandes players, grandes estados como Rio Grande, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, hoje tem cultivares de batata. Eu acho que isso é incrível, e quanto mais nós tivermos e mais profissionalidade tivermos, melhor. E uma vantagem na produção da batata de mesa em detrimento da batata para a indústria, para o processamento,
é que a batata de mesa, ela tem um ciclo menor, não é? Ela é colhida antes até, não é? Isso, bem menor, exatamente. Isso, e o que faz e facilita, por isso que a batata ela enche os olhos do produtor, isso é muito interessante, porque o ciclo dela é melhor, ou seja, ele consegue, né, efetivamente conseguir girar em termos de receita orçamentária, ele consegue girar de maneira mais rápida, logicamente dentro daquela janela de plantio, depende da sua região, né? Tem regiões, por exemplo, do Rio Grande, que conseguem ter 2 janelas de plantio. Né? Há regiões no Brasil que já não, só tem uma janela no Brasil de plantio e colheita efetivo, tudo bem. Sim. Mas isso é imensamente interessante e faz com que se fortaleça. Perfeito. Em termos de patologia, alguma que preocupa mais? Alguma doença fúngica, requeima, por exemplo? Como é que se trabalha? Os bioinsumos já entraram também na batata? Sim, mas eu acho que hoje a batata, nós passamos por momentos mais críticos, vamos dizer assim, né, em relação a isso no passado. Houve um grande aprendizado, eu recentemente falava com um agricultor que já está na cadeia há mais de 40 anos, na área de batata, e a maior parte complexa do que a batata passou, foram, há 20 anos, elas foram sanadas, né? Quando se plantava a batata binge, né? Que teve uma dificuldade muito grande, né? Em relação a isso. Adaptação. Hoje nós estamos, em termos de defesa, em relação, está muito... Eu acho que hoje o que nos preocupa, sinceramente, que é o que está acontecendo agora, nós estamos vivendo agora, né? Nessa semana, uma vez que nós estamos aí conversando com produtores, é a questão climática. Tá. Se você pegar os últimos 5 anos do que aconteceu em relação à batata, todas foram por questões climáticas. Entendi. Faz uma análise de questão climática. Então, ou por chuvas extremas, ou por sol extremo, como aconteceu, por exemplo, no início desse ano. Aconteceu temperaturas muito elevadas, você sabe muito bem que a batata ela tem uma dificuldade gigante em relação a temperaturas muito altas, por isso que ela cultiva melhor em relação a lugares mais altos. Exato. Então ela teve, no início do ano nós tivemos problemas realmente de qualidade mesmo da batata, inclusive, né, de algumas regiões que também plantam no Rio Grande e tal. E agora nós estamos passando por um momento de observação. Lógico que a batata ainda não é muito pouco uma coisa, mas essa semana o frio extremo também pode afetar grandemente, né? Tá, mas até o momento tá tudo tranquilo. Perfeito. Pois bem, quero agradecer ao Lincoln Carrenho, que é o diretor da ABIN, a Associação Brasileira da Batata in Natura, recém-criada, né? Pouco mais aí de meio ano, nesse intuito de fomentar a produção e o consumo, não é, deste tubérculo tão importante, não é, na nossa culinária brasileira e mundial. Caro Lincoln, muito obrigado, portas abertas aqui no programa, sempre que tiver novidade, pode contatar a gente aqui. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela sua audiência e obrigado demais, muito bom conversar sobre a nossa batata. E lembre-se, batata brasileira, sigam a gente no Instagram, esteja conosco e vamos que vamos. Um grande abraço. Grande abraço. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Pix automático Banrisul, agilidade e segurança e zero burocracia. A gente vai para o Guaíba Notícias e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, dia 12. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Pix automático Banrisul, a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar do cenário do setor de máquinas e implementos agrícolas a partir do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e também da Agricultura Empresarial. Tivemos aí avanços no Pronamp, cortes no Moder Frota. E quem está conosco para falar, então, sobre estes números é a Carolina Rossato, vice-presidente do CIMER, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, e ela que também é diretora da Fiergs. Carolina, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, Sandra. É um prazer estar com a Rádio Guaíba. Satisfação é toda nossa. Vamos falar um pouco, então, inicialmente, sobre o Plano Safra, a avaliação, não é? O que nós tivemos de pontos positivos e depois também os negativos, por favor. Tá bom, a gente esteve junto no Plano Safra, em Brasília, semana passada, escutando o lançamento dos 2 Planos Safra, né? Tá. Hoje a agricultura se divide em 2 planos, o plano do MDA, que é para agricultura familiar, e o plano do MAPA, do Ministério da Agricultura, que seria para a agricultura empresarial. Perfeito. Né? No primeiro dia foi lançado o plano do MDA, um plano bem estruturado, Sandro, com muita informação. A gente viu muita informação sobre aonde foi nos últimos 3 anos e no último ano, aonde foi colocado esses valores, né? Então a gente sente assim que, lógico, o Rio Grande do Sul é uma máquina da agricultura familiar, né? Exato. A gente fala que todo agricultor brasileiro, ele vem, a herança dele está dentro da agricultura familiar gaúcha, né? Não há dúvida. Ele plantou, o avô, o bisavô, o tio, ou ele próprio, ele iniciou a sua carreira, o seu aprendizado com a agricultura familiar gaúcha, né? Exato. E aonde é o nosso berço da agricultura de conservação e o berço do plantio direto no Brasil, onde foi desenvolvido e depois foi levado pelo Brasil inteiro, o que faz toda a diferença hoje. Exato. Então, a agricultura familiar é muito importante no Brasil, né? Ela produz muito. A maioria dos agricultores brasileiros são hoje em percentual, são familiares, né? Sim. As áreas são menores, mas ele traz uma cultura e essa tecnologia que eles aprenderam aqui para todo o Brasil. E que utilizam, Carolina, perdão lhe interromper, um maquinário um pouco diferente da empresarial, não é? Sim, você sabe que hoje isso também já tem mudado muito, Sandro, porque o agricultor familiar hoje, ele também quer tecnologia. Claro. Não é só a agricultura de grande porte que precisa de tecnologia para diminuir mão de obra. O agricultor também familiar, ele precisa de tecnologia para ter redução de custo e para também, como ele opera, ele precisa mais conforto também na utilização. Perfeito. A entrada das mulheres no campo também faz essa diferença, precisando mais de tecnologia, porque você usa mais a inteligência e menos a força física, né? E o fomento também a fixação do jovem no campo também, não é? Acho que a tecnologia vem muito nesse sentido também, não é? Exatamente. O jovem hoje ele tem uma facilidade com a tecnologia e isso tudo na ponta vai dar uma redução de custo e melhorar o resultado financeiro, que é o que todo mundo busca, porque principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente vem passado por vários anos de seca, né, e estiagem. Então, hoje a ponta do lápis é muito importante. E o financiamento, Sandro, também é muito importante para desenvolver a agricultura familiar. Perfeito. Bom, os números, Carolina, o que a gente pode avaliar do que foi ofertado, não é? Tanto no plano da agricultura familiar e também no empresarial, por favor. A gente vê no plano da agricultura familiar uma taxa de juros bem competitiva, né? De 5% no investimento, um volume bom, a taxa fixa, são 10 anos para pagar, 3 anos de carência. Exato. Numa Selic de 15%, é extremamente atrativa. O governo federal fala numa inflação de 5,25, né? Então, é um juro subsidiado, né? Mas ele é extremamente importante para nós não termos uma inflação nos alimentos. Então, todo mundo reclama, está subindo o preço da comida no supermercado, todo dia, aquela coisa. Isso vai fazer a diferença. Então, economicamente, vários setores olham o agro, tanto
de agricultura familiar quanto o empresarial, que é o MAPA, sempre recebe muita ajuda. Não recebe muita ajuda, porque isso vai refletir na dona de casa, na ponta, a outros setores da economia também, né? Daí se fala, o Brasil, ele exporta 30%, ele produz 30% dos alimentos do mundo. Sim. Lógico, ele produz 30%, e isso é graças à agricultura e graças às linhas de financiamento. Exato. Né? Exato. Mas é muito subsídio para o agro? Não. O Brasil é um dos países que menos subsidia a agricultura do seu país. Sim, então, hoje, o volume de dinheiro que o agro precisa para fazer esses 30% de alimento mundial é mais de 1 trilhão. Né? A gente vê um plano safra que se fala do mapa ali de 500 bilhões, mas ele ainda não é suficiente para toda a linha, né? O que a gente vê diferente em países como a Europa, que eles têm uma base econômica e política após a Segunda Guerra de economia pró-agrícola para que não dependa totalmente de outros países. Perfeito. Para o Pronamp, no Pronamp tivemos avanços, não é? No Pronamp, também a gente vê como uma linha positiva, né? Porque alguns setores, que não são todos, como o café, né, que a gente não tem no Rio Grande do Sul, a gente vê um aumento de faturamento. Sim, né? Exato. Daí todo mundo fala, o café aumentou. Sim, o café aumentou porque Minas Gerais teve há 2 anos uma geada que perdeu muito a produção de café, né? Então, isso demora-se, assim, 2, 3 anos para vir o resultado de melhoria produtiva. Então, o Pronamp, ele vem ajudar todos os setores, tanto a soja, quanto o trigo, quanto o leite, que são cadeias que o Rio Grande do Sul, e o arroz, que é muito importante para o Brasil, o arroz gaúcho, né? O Pronamp, ele se enquadrava em 3 milhões, ele passa para 3,5 milhões com juro de 10%. Então, com essa Selic de 15, a gente enxerga também muito positivo essa melhoria do Pronamp, né? Perfeito. Aumenta o tamanho do agricultor do Pronamp e um juro fixo. Na questão de agricultura empresarial, é o que nos preocupa muito, Sandro. Tá? Porque a gente tem produtores no Rio Grande do Sul com muito problema de estiagem há 3 anos, de áreas grandes, importantes de produção, né? Que receberam um juro de investimento de 13,5, né? Esse 13,5, mas é abaixo da Selic. Mas se a gente pensar que a Selic o ano passado, em julho do ano passado, estava 5 pontos abaixo, nós tínhamos uma Selic a 10, né? E hoje, há 15, 12 meses depois, a gente não tem segurança que a Selic vai continuar aumentando, e a gente espera que não, porque isso vai dar um colapso econômico no país, mas se ela começar reduzindo, o agricultor vai fazer a conta, né? E também esse montante foi menor, Sandro. Nós tivemos uma redução no investimento da agricultura empresarial de cerca de 5,8 bilhões. Ele foi um volume pequeno ano passado, ele não foi suficiente para os 12 meses, e a gente acredita que ele também não será suficiente para esse ano, né? Porque ele, além de não ter sido suficiente, ele foi reduzido. E a taxa de juros é mais alta. Então fica muito difícil para o agricultor empresarial que não se enquadra no Pronaf nem no Pronamp conseguir, e vai dar uma insegurança no investimento. Então nós gostaríamos que esse juro tivesse sido mais competitivo e que também uma clareza maior de qual é o volume de juro fixo e variável. Perfeito. Né? E o Moderfrota, Carolina, o presidente Cláudio Bir sempre elogia, não é, o Moderfrota, porque dá a possibilidade de renovar, não é, o maquinário agrícola. Essa também tivemos um corte expressivo, não é? No Moderfrota o corte é de 2,8 bi, né? Então, é preocupante, ele é muito importante. Todo esse avanço da agricultura brasileira dos últimos 20 anos, ele foi muito em cima desses 2 planos, né? Do Pronaf e do Moderfrota. Sim. Então, é preocupante, gostaríamos que ele fosse mais competitivo. Existe uma linha hoje no BNDES, que é uma linha dolarizada também,
que tem uma redução de custo de IOF, por exemplo, Sim. e outros custos, mas esse agricultor, para poder fazer essa linha dolarizada, ele também precisa ser um exportador de grãos. Tá. E isso são poucos, né, Sandro, que conseguem. Então, nós temos que pensar na maioria dos agricultores. E também, é uma coisa que a gente vem conversando com o governo federal, é a renegociação dos agricultores gaúchos, que precisam dessa renegociação para que continuem fazendo seus investimentos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do cenário nacional de vendas no primeiro trimestre. Dados aí da ABIMAQ apontaram aí um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos novamente aí a China, não é, comprando bastante, o mercado interno com 18% superior também ao mesmo período do ano passado. O que a gente pode analisar, já não sei se há os números já do fechamento do semestre e a projeção para o ano todo, Carolina, por favor. Esses números, eles vêm muito em cima de outros estados, não em cima das posições do Rio Grande do Sul, né? Certo. Porque você vê Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, o Mato Piba, são estados que já conseguem fazer 3 safras, Pois né? é. Então, isso também é um diferencial. Então, foi colhido muito milho. Hoje o milho, safrinha, a gente chama milho safrinha, mas é uma milho safra cheia, já né? É uma safra cheia, exatamente. O plantio de coberturas também Sim. vem aumentando no Brasil, que é muito importante, essa agricultura regenerativa e a cobertura total do solo, criando mais matéria orgânica e mais qualidade também no solo, e usando depois menos adubo e menos custo. Então, tudo isso também ajuda nesses 15% que melhorou aí, né? Mas nós esperamos agora... Só que lá para cima não se sofreu tanto quanto como a nossa estiagem aqui, né? De jeito nenhum. Por isso que a gente sempre vem solicitando que tenha um olhar diferente para o Rio Grande do Sul, que sofreu com uma enchente, que sofre com 3 estiagens, né? Então, o Brasil é muito grande, eles são mundos muito diferentes, né? São solos e clima, e infelizmente ainda não conseguimos fazer 3 culturas no Rio Grande do Sul. E nós temos um parque industrial aqui que é responsável por mais de 60% do que é consumido em termos de máquinas e implementos no Brasil. Mas porque exatamente porque há esse mercado, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos por hora, esses últimos anos aí, complicou um pouco a situação, não é? A indústria gaúcha é a indústria mais forte de máquinas agrícolas do país. Está sediada no Rio Grande do Sul, hoje gera mais de 20 mil empregos aí diretos, né? Então, uma indústria muito importante, e a gente acredita que qualquer país europeu gostaria de ter a indústria de máquinas agrícolas do Rio Grande do Sul em seu país, verdade. né? Então, nós estamos dentro de um estado que exporta que cria e desenvolve tecnologia que não só para o Brasil, mas como exporta para todos os países do mundo. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem uma vantagem competitiva muito grande na questão de máquinas agrícolas. Apesar do distanciamento geográfico, inclusive, né? Temos essas dificuldades até estruturais, né? Falta de ferrovia, hidrovia mal explorada, mas ainda assim, com tudo isso, ainda somos referência, não é? Com um parque industrial, não é? Moderno e que hoje leva seus produtos para o mundo todo, né? Incrível isso. A indústria gaúcha, ela é uma indústria resiliente, né? E por que está alocada no Rio Grande do Sul? Porque nós temos uma cultura metalúrgica muito forte, né? Que ela vem muito da indústria também de Caxias do Sul, que é referência no Brasil inteiro em metalurgia. Então, nós temos uma mão de obra muito qualificada, já difundida nas cidades do Rio Grande do Sul, tanto em usinagem como solda, matrizaria, pintura, que outros estados não têm. Então, muitas vezes, outros estados até oferecem
mais incentivos para que as indústrias saiam do Rio Grande do Sul e vão para outro, mas a cultura é muito forte e isso não muda, né? É uma tradição na metalurgia. Perfeito. Muitas destas hoje consagradas indústrias aí que começaram fundo de quintal, numa garagem, numa pequena metalúrgica, né? Às vezes fazendo esquadrias e que se transformaram, não é, em grandes empresas produtoras aí de máquinas e implementos agrícolas. A maior parte, quase totalidade, familiares, não é? É o caso, acredito que é o caso da Semiato, inclusive, né? Exato, a maioria são empresas familiares, que é o caso da nossa empresa também, da família que eu venho, né? E que se desenvolveram como eram agricultores, iam arrumando as máquinas que não tinham e começaram a desenvolver, né? E como eu te falei, como essa cultura e esse conhecimento veio da Europa há 60 anos atrás, né, com os imigrantes, foi melhorando e desenvolvendo ela aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Mas é uma indústria que a gente se orgulha muito, né? Exatamente. Dá para se ter uma projeção para o ano aí, o setor, até o fim desse semestre que se avizinha? Olha, Sandro, a gente gostaria que esses números continuassem crescendo. Ainda estamos muito preocupados porque esse volume e esses recursos ainda não chegaram na ponta. Então, nós temos muita coisa em esteiras de banco, em financiamentos encaminhados. Tem uma Expo Inter pela frente aí agora. Desde a feira de Cascavel, na Expo Direto. Agora esperamos que a Expo Inter seja um marco, né? A última grande feira do calendário brasileiro agrícola. E ela é emblemática porque ela inicia e os financiamentos têm que estar rodando, eles têm que estar nas agências e esses pedidos que ainda estão ali aguardando liberação do Plano Safra, que ele estava sem linha, que eles venham acontecer e que as fábricas possam recolocar as suas programações e as suas máquinas nas suas revendas. Perfeito. Carolina, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, vice-presidente do nosso CIMER, Sindicato das Máquinas e Implementos Agrícolas, Carolina Rossato, trazendo então as informações relacionadas a esse setor tão importante, tão fundamental, não é, para a nossa atividade primária e atividade industrial aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai continuar acompanhando, não é, essa movimentação do mercado. Muito obrigado pela participação, conte conosco sempre aqui na Rádio Guaíba. Tá. Muito obrigada, um abraço a todos, foi um prazer estar com você, Sandro. Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. E assim concluímos mais um bloco do nosso programa no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul, agilidade e segurança e zero burocracia. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva do feijão aqui no programa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa deste sábado, dia 12 de julho, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul, a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, nós vamos falar da cadeia produtiva do feijão, um dos principais grãos do prato do brasileiro, não é? Juntamente com o arroz, um símbolo da nossa culinária e que tem produção aqui no estado do Rio Grande do Sul e que tem pesquisa sendo desenvolvida já há muitos anos pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura Familiar, o CEAFA, que pertence ao DDPA, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura. E nós vamos saber um pouco mais, né, do que é esse desenvolvimento de pesquisas, quais os focos, né, o público-alvo, o que pode se expandir ainda, qual o fomento, enfim, da atividade e o que vem pela frente, conversando a partir de agora com o Juliano Garcia Bertoldo, ele que é melhorista e é pesquisador do CEAFA. Caro Juliano, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia.
Bom dia, Sandro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes do Correio Rural. É sempre um prazer poder conversar contigo aqui no programa. Bom, neste preâmbulo que fiz aí, juntei, né, o arroz e o feijão. Rio Grande do Sul, responsável por mais de 70% do arroz consumido no Brasil, não é? Tem a característica da irrigação. E junto com o arroz, o brasileiro gosta muito, claro, de comer o feijão, né? Feijão e arroz, prato típico do brasileiro. E o feijão, caro pesquisador? Aqui no Rio Grande do Sul temos uma tradição, né, do consumo do feijão preto. Como é que está exatamente as nossas pesquisas, a nossa produção nas nossas lavouras do feijão? Exatamente, estamos aí, né, na safra agora deste grão que é considerado uma pulse. O que a gente pode falar do feijão, caro pesquisador? Exatamente isso. O feijão, né, assim como o arroz, é o predileto do brasileiro. Costumo dizer que ser brasileiro é comer feijão. Então, é um queridinho já, historicamente falando, tem vários relatos de séculos aí que é consumido feijão. Então, é um grão base da nossa alimentação e, claro, a sua produção ela oscila muito, né, depende muito dos anos. Sim. Mas a perspectiva é positiva para o feijão. Eu sou bem confiante. Nós tivemos um aumento, né, gradativo em 2024 das exportações, aberturas de mercado como o da Índia, a China, porque a China está reduzindo a sua área de cultivo. Certo. E feijão lá, eu acho lá o feijão mungo, se não me engano, que eles consomem, que é um Vigna, né? Tá. Mas existiu essa possibilidade de expansão dos pulses, né, do feijão, outros grãos para... Exato, para a China, principalmente o feijão para consumo. Então, o mercado de exportação é muito importante para o feijão. E por ele ser cultivado em todo o Brasil, né, ele é digamos que é um grão muito, como é que eu vou dizer, especial para o Brasil e um grão-chave para o Brasil. Juntamente com o arroz, né, faz a dobradinha, até nutricional, né, é muito importante ter os dois, né. E o cenário aqui no Rio Grande do Sul, caro Juliano, em termos de produção e produtividade, também temos, como você falou no Brasil, várias regiões produzem, quase todo o país produz. Aqui no estado temos uma região de maior importância, região mais ao norte, ali Frederico Westphalen, ou ela está espraiada por todo o estado? Importante pergunta. O Rio Grande do Sul, ele é um dos 10 maiores produtores de feijão do Brasil. Tá. Ele está em 9º, junto com o Ceará, que está em 10º, mas é importante frisar que ele é um dos 10 maiores produtores. Tá. E que tem espaço para o feijão se expandir, né? Lógico que, dependendo do retorno, né, o agricultor investe em algum outro tipo de cultivo. Mas, em termos de rentabilidade, o Rio Grande do Sul tem, acho que se não me engano, são 36% de retorno financeiro por hectare, em relação à média nacional. Então, o retorno financeiro é bem positivo. Com relação às áreas, Sandro, Vacaria, se não me engano, hoje é o maior produtor. Campos de Cima da Serra. Graças ao uso de cultivares melhoradas, né, e técnicas também de cultivo, isso propiciou uma expansão, digamos que é um plantio mais tecnológico, digamos assim. Mas nós temos grandes produtores, acho que Arroio do Tigre foi o grande produtor, Sobradinho, aqui na região do litoral norte, Cará. Então, assim, o Rio Grande do Sul quase todo produz feijão. Só mais, acho que na parte dos campos ali que não. A Emater previa, no ano passado, no início da safra, aí 30 mil hectares cultivados em todo o Rio Grande do Sul, uma produtividade média de 1.864 quilos por hectare. Tá bom ou dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas assim, o rendimento, já é importante frisar que a média de rendimento do Rio Grande do Sul é superior à média nacional. Olha só. Né? Então nós já temos uma evolução no rendimento médio das nossas cultivares. Mas com certeza, investindo em pesquisa e em tecnologia, com certeza dá para atingir patamares maiores. Certo. Com certeza. Bom, o feijão é safra de verão, não é? Verão, isso. Aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, são 2 épocas, né? Alguns estados podem ter até 3 safras, mas aqui são só 2. Aqui 2 safras. Safra de verão e depois a outra em que período do ano?
Janeiro, a partir de janeiro, fevereiro, pode plantar de novo. Geralmente a janela abre em agosto, né? Isso. Uhum. Até outubro, mais ou menos, depois tem a nova janela que é a partir de janeiro, até fevereiro, março. Tá bem. Mais tardar. Prioritariamente feijão preto ou temos outros tipos de feijão? Ótima pergunta. A gente conversou, o feijão preto, ele é a preferência gaúcha e também carioca. O restante do Brasil é o feijão carioca, digamos rajado, assim. Né? É o carioca, o rajadinho ali, né? Mas existe uma diversificação, tá? Uma tendência a novos tipos de consumo, é uma perspectiva, como o rajado, que o Neto colocou, o feijão vermelho, feijão branco, porque, por exemplo, feijão branco só é lembrado para fazer salada, né? Ou mocotó. Isso. Mas o feijão branco também dá para usar ele no dia a dia e ele é muito saboroso. Verdade. Só que como o consumo é menor, o preço dele é mais elevado, assim como o rajado. Entendi. Mas isso é positivo para o agricultor, que tem um valor agregado. Claro. Então, assim, existe mercado para todos os tipos de feijão. Perfeito. Ainda a preferência aqui no Rio Grande do Sul é o feijão preto. Tá. E produção, principalmente agricultura familiar? Principalmente a agricultura familiar, mas lembrando que com o lançamento de cultivares que permitem colheita mecanizada, isso já está mudando um pouco também. Entendi. Vamos falar um pouco dessas cultivares e o que a gente tem de novo no mercado. Exatamente. Então, assim, nós temos falando do DPA, da Secretaria da Agricultura, nós temos os últimos 2 materiais que foram lançados. Foi um rajado em 2022, até para diversificar um pouco, né? Temos um feijão preto, esse é o RS Centenário. Temos o Centenário. Temos o RS Gaúcho, que é um feijão preto, que foi lançado em 2023. Excelente, um caldo chocolate, muito bom. E temos agora a previsão de lançamento de um novo cultivar, que ainda não temos o nome dele. Estamos decidindo qual vai ser o nome dele, mas é um cultivar carioca. Carioca, olha aí. Carioca, para a gente ter essa diversidade. A gente nunca pode esquecer o feijão preto, mas é importante ter outras também, né? Outros tipos de grãos comerciais. Certo. Mas grãos adaptados às nossas condições aqui de solo e de clima? Exatamente. Eu costumo dizer, por exemplo, Maquiné é um local ótimo de seleção. Porque como é muito úmido, então você acaba selecionando materiais que são mais resistentes a algumas doenças, como por exemplo a antracnose. Doenças fúngicas, não é? Exatamente. Então isso é um dos grandes entraves na produção do feijão, só é a antracnose. Então você já tem feijões, digamos, tolerantes a um exemplo, né? A antracnose. Que se não for suscetível aqui, em regiões mais secas também não vai ser. Certo. Bom, o objetivo de você sempre é buscar cultivares com menor custo energético, não é? Com maior independência de insumos, não é? Exatamente. A gente sempre prioriza a maior produtividade, né? Mas que essa produtividade, ela consiga aliar a redução de custo energético. O que significa isso? Você ter materiais bem produtivos, mas que demandem menos insumos. Por exemplo, você reduzir a ureia, você reduzir o uso de fungicida, né? E tudo, então, o tempo de cozimento, aumentar a fixação biológica de nitrogênio, tudo isso ajuda a você ter um material produtivo com menor custo, que é o que se busca na agricultura hoje, sustentabilidade, né? Claro. Dentro desses preceitos de sustentabilidade, ele integra também bem o sistema de rotação de culturas? Sim, o feijão, todos os feijões que a gente preconiza o lançamento, pode ser adaptado a vários tipos de cultivos. Sistema orgânico, sistema de consórcio, intercalar com safras, é exatamente isso. Ou seja, a própria palhada dele já serve para a próxima cultura também. Ótimo, eu me lembro que, eu não sei qual foi o ano que teve um programa que era cultivo milho e feijão após o tabaco, alguma coisa assim. Sim. E realmente utilizava a palha, né, do fumo, certo? Para fazer um plantio direto ali. Perfeito. Muito bem. Bom, e em termos de variedades ainda, vocês aí tem um banco de germoplasma no centro, não é isso?
Exatamente. Temos um banco de germoplasma, mais ou menos 150 tipos de feijão, acessos que a gente fala, né? Acessos, tá. E fora tem linhagens, tem materiais comerciais também já. Tá. E esse banco é muito importante para a questão da conservação, né? Da segurança alimentar, ou seja, esses materiais estão conservados aqui, não serão perdidos, mas também ele serve como coleção do melhorista, onde o melhorista consegue encontrar variabilidade para poder criar novas variedades. Então é estritamente necessário um banco de germoplasma num programa de melhoramento. Certo. Ainda em termos de sistemas de produção, temos lavouras irrigadas de feijão aqui no estado? E se tivesse, teríamos aí uma produtividade superior? Eu creio que lá, como eu comentei contigo em Vacaria, provável, eu não tenho essa informação assim para te passar quais são, mas eu imagino que sim, que já tem um nível de tecnologia nesse sentido. Sim, com certeza, a irrigação vai ajudar, né, principalmente nos períodos de seca ali, como a gente teve alguns meses assim, né, sem chuva. Mas além disso, Sandro, nós também objetivamos aqui, bem lembrado, com relação à eficiência energética, sim, nós também estamos procurando materiais tolerantes ao estresse hídrico. Ah, pois exatamente. Tivemos um projeto aprovado agora na FAPERGS, tá, onde é multidisciplinar, certo? Tá. Mas uma das etapas não é só feijão, são várias culturas. Mas uma das etapas é nós identificarmos materiais promissores para tolerância a estresse hídrico, seja ele seca e agora também alagamento, né? É muito importante ter esses dois agora. Tá, exato. Porque o Rio Grande do Sul está exatamente nesse é focal, né? Tanto no estresse hídrico quanto, não é? Nós temos falta e excesso de água, não é? Exatamente. Então, as cultivares que são tolerantes a esses intempéries de ambiente, talvez com a irrigação ajude mais. Mas tendo um material já que também seja tolerante, isso é perfeito, né? E justamente é um desafio para a pesquisa agora, tu encontrar materiais para as duas intempéries de ambiente, né? Mas é possível. Claro. Com pesquisa, investimento, a gente vai conseguir. Além da resistência aos estresses hídricos, os estresses as adversidades climáticas em si, né? Tanto seca quanto o excesso de chuva, a capacidade de fixação biológica do nitrogênio, tão importante, também faz parte do trabalho de pesquisa? Faz parte do trabalho de pesquisa também. Você identificar, porque o feijão ele é muito promíscuo. Ele no campo, ele nodula, ele faz simbiose com as bactérias com o que tiver no campo, porque o ciclo dele é mais curto que a soja. Né? E a tecnologia investida na pesquisa da soja é bem maior que o feijão, né? É bem mais histórica. Claro. Mas, em virtude disso, é possível você encontrar variedades que consigam fazer simbiose e buscar mais nitrogênio da atmosfera. Perfeito. Junto com alguns produtos tecnológicos também, né? Como o extrato de alga, a questão de pó de rocha, enfim, e também de inoculantes, né? Sim. Você consegue fazer um pacote tecnológico para aumentar a fixação biológica, tá, Sandro? Perfeito. Mas assim, pensa bem, eu sou somente um melhorista e várias frentes de trabalho. Então o ideal é que teriam que ter mais melhoristas fazendo o mesmo trabalho que eu, como colegas, por exemplo, para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Várias frentes ao mesmo tempo. Claro. Muito bem, mas temos aí boas notícias, portanto, mais uma variedade prestes a chegar aí no mercado. E que bom que tem essa diversidade, né? Tanto preto quanto rajado, vermelho. Então, pesquisas nessa área e que a gente tem aí o prazer de trazer a público aqui na Rádio Guaíba, porque sabemos a importância, não é, deste grão, não é? É um pulse, não é? Junto com o grão de bico, com a lentilha, a ervilha, tudo faz parte. Acho que até, não sei se o gergelim não faz parte também, não é? Sim, a soja faz parte, exato. Né? O amendoim também. Então, as pulses são muito, muito relevantes para a agricultura. Né? São a questão de fonte de proteína,
questão nutricional. Por exemplo, o feijão é um alimento funcional, ele previne até câncer, né? Então, assim, são alimentos que você pode falar assim, são alimentos saudáveis. Pronto. Ferro, né? Né? Não tem erro. Exatamente, tem grande potencial, tem ferro, né, na sua composição, enfim, para a saúde humana. Exatamente, agora com algumas mudanças no consumo, o pessoal tá tendo demanda de produtos plant-based, né, baseado em plantas, hambúrgueres de vegetal, também temos a questão da saúde, que as pulses não têm colesterol, então tudo isso tá favorecendo, né, a questão dos celíacos também, está tudo favorecendo esse mercado. Perfeito. Bom, que bom a gente ter aqui no Rio Grande do Sul, né, pesquisadores como o Juliano aí trabalhando em cima do feijão. Aliás, o CEAF, o Centro de Maquiné, o Centro de Estudo de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura Familiar, trabalha não só aí com feijão, mas aí com recursos florestais, com aquicultura, fica em Maquiné, né, tá no litoral norte, mas também na área de fruticultura com a goiaba serrana, não é, que é muito característica. E vamos falar mais sobre esse assunto aqui no programa, pode ter certeza. E eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho desenvolvido aí, deixar as portas abertas aqui do nosso programa mais uma vez. Sempre que tiver notícia, pode entrar em contato com a gente, caro Juliano. Certo, Sandro, eu que agradeço, sempre é um prazer conversar contigo, uma conversa franca, positiva, e estou sempre à disposição e muito obrigado pelas palavras de carinho, Sandro. Dr. Juliano Garcia Bertoldo, pesquisador do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa da Agricultura Familiar, do DDPA, da Secretaria da Agricultura, lá em Maquiné, que tem melhoramento genético na área do feijão aí desde os anos 1970, um dos mais importantes centros de pesquisa, então, aqui do nosso país. Um grande abraço, até a próxima. Abraço, até mais. E assim chegamos ao fim desse terceiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Pix Automático Banrisul, agilidade e segurança e zero burocracia. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa para falar de pecanicultura. Estamos de volta com o quarto e último bloco do nosso Guaíba Correio Rural deste sábado, dia 12, em nome do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro. Tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, o nosso assunto a partir de agora é pecanicultura, pois tivemos no último dia 26 de junho mais uma reunião da Câmara Setorial do setor, com diferentes assuntos sendo abordados, mercado exterior, a safra, e a gente vai repercutir um pouco mais a partir de agora, conversando com o presidente do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, também aí presidente sócio-proprietário da Pecanita, o Clayton Valauer. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Muito bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Muito bom estar aqui falando com vocês sobre pecãs. A satisfação é toda nossa, sempre importante, né, as reuniões da Câmara Setorial, e vamos começar com alguns dos assuntos. Tivemos dados sendo apresentados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da pesquisadora Fernanda Aissaf de Mello, não é, mostrando a importância, não é, da atividade, aliás, cada vez se espraiando mais, não é, em diferentes pontos aqui do estado do Rio Grande do Sul, mais de 5 mil hectares cultivados, é uma atividade já solidificada, mas também houve um pedido aí do Instituto para que esses dados sejam apresentados em outro período, não é mesmo? Exato, exato. Nós entendemos que a informação que a gente passa hoje para o mercado e todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse segmento de colher as informações de campo e transformar esses dados em informação, não adianta nós pegarmos somente em algum momento
destas avaliações, e sim tirado ela ao longo de todo o ano, porque elas acabam se modificando com o andar da produção das árvores, o ciclo natural delas, que pode aumentar e diminuir. Então, essas pequenas nuances que acabam ocorrendo durante todo o processo de frutificação da nogueira, acaba trazendo informações tanto para cima quanto para baixo. E esse número que foi apresentado, ele está um pouquinho acima do que é a percepção de todos os produtores aqui dentro do Rio Grande do Sul, que nós achamos que a cultura apresentou um pouquinho abaixo do que ela se mostrou. Mas o importante mesmo é essa conjectura de todos os entes da cadeia da PECAM, sendo IBGE, Emater, o IBPECAM, o PROPECAM, que é o braço junto dentro da Secretaria de Agricultura que nós estamos falando, né? Então isso aí tudo ajuda a trazer cada vez mais informações e mais dados. Assertividade, né? Falando sobre a assertividade, essa é a palavra para nós botarmos dentro do contexto da produção da PECAM dentro do estado. Tá certo. O IBGE faz essa apuração dos dados entre abril e maio e o IBPECAM, então, solicitou para que também sejam inseridos números também do pós-colheita, não é? E aí, para facilitar a metodologia científica, não é, Caro Wallauer? Exatamente. A ideia é fazer o ciclo completo para ver se até muitas vezes, que nem aconteceu no período de colheita, agora como essas últimas cheias que tiveram, enchentes e chuvas frequentes, que acabou, muitos pequenicultores não conseguiram terminar de colher sua produção antes da chuva. Então isso pode estar também uma informação a menor do que era a expectativa. Então esse é o ciclo normal que nós entendemos que seria interessante de apresentação, né? Tá bem. Bom, outro assunto discutido na Câmara Setorial, na reunião, foi a irrigação, e a gente está acompanhando aí o Irriga Mais RS, né, um programa estadual de fomento à implantação de sistemas de irrigação, inclusive a própria atividade da pecanicultura, já aderindo também ao programa fundamental, não é, para os desígnios da nossa atividade primária, não é? Muito. A irrigação é tudo para a fruticultura, né? E para a PECAM não é diferente. Nós entendemos que esse projeto, essa abertura, né, desse novo ciclo de investimentos e ajuda do Estado em cima da irrigação é fundamental para a consolidação e crescimento do setor. Tem estudos que isso aumenta pomares de sequeiro e pomares irrigados, a diferença pode ser até 50% no tamanho das nozes no aumento. Então é muito importante. No próprio calibre no próprio calibre da fruta, Exatamente. Então, com a parte de água, a gente está vendo que cada vez mais as chuvas estão mais inconstantes dentro do ciclo de vegetativo da planta, né? Então, a própria irrigação, ela entra como chave nesse processo de desenvolvimento. Então, é muito importante conseguir o apoio do Estado e das entidades ali tudo para conseguir popularizar mais ainda a irrigação dentro do setor. Até foi citado, né, o exemplo de um pecanicultor de Nova Pádua que aderiu ao programa, não é? Exato, ele é um parceiro do IBPECAM, é um associado do IBPECAM, o senhor Arlindo Marostica está fazendo um ótimo trabalho lá, então torcemos muito para que tudo dê certo nesse novo investimento dele. Perfeito. Captou o recurso, né? Teve uma parte subsidiada e já está. Qual é o sistema de irrigação que ele adotou lá e, enfim, o sistema mais adequado para a pecanicultura de irrigação? Hoje ele optou pelo sistema de microaspersão, né? Que ele contempla um pouquinho mais pelo terreno dele e pela capacidade de solo dele, ele achou mais interessante. Mas existe hoje vários
modelos, né? Como gotejo enterrado, gotejo superficial e aspersão, né? Então tem uma série de tecnologias hoje já bem comprovadas, bem já divulgadas ali, que podem se adaptar dependendo do terreno e do solo de quem vai fazer a instalação, né? Tá bem, perfeito. Bom, passamos para outra pauta. Na reunião tivemos discussões de mercado, a representação do Sport RS, também fazendo parte aí das discussões, e a exportação, então, não é, o mercado exterior voltando à baila, à pauta, e nós tivemos agora, recentemente, abertura de mercado na China, um mercado há muito tempo, que era sendo... que estava no horizonte, e agora os esforços sendo envidados para essa conquista de mercado. Mas o que se quer também é que tenhamos a vinda, a visitação aqui, não é, dos chineses, para conhecer de perto como é a atividade nossa aqui, né? Exato, Sandro. A China é o maior mercado importador e consumidor do mundo de nozes, e com a Pecan é assim também, entendeu? Eles são ávidos pela noz produzida nos Estados Unidos, no México, Brasil, África do Sul. Eles compram muito em muitos volumes, né? O Brasil foi aprovado, né, via essas ações bilaterais entre os dois países, a exportação de nozes descascadas para a China, né? E isso foi aprovado, tanto até a Pecanita foi a primeira empresa a ser habilitada para fazer esse trabalho lá em Cachoeira do Sul, e enfim, isso foi concluído com êxito. O que muito nós estamos procurando também, e é uma peculiaridade da própria China, é que eles adoram a importação da nozes com casca. Faz parte da cultura deles. Eles sentam em volta de uma mesa, descascam as nozes, conversam, tomam chá e comem nozes. Então, as nozes Pecan são consumidas dessa forma, majoritariamente lá na China. Olha só. Então eles querem muito as nozes com casca. Entendi. E para isso precisa trazer uma missão chinesa para visitar aqui o Brasil, para entender como é que é a parte de colheita, toda essa parte sanitária dos pomares e toda essa parte ali para fazer isso. E nós conseguimos, e vamos fazer um trabalho junto com o Sport RS e com a Secretaria de Desenvolvimento de Agricultura também, para aproveitarmos quando tiver uma missão vindo ao Brasil, vindo ao Rio Grande do Sul, né, que nós podemos aproveitar essa mesma visita e encaixar a agenda da nossa Pecan com casca nesse período. Perfeito. O que daria também uma ajuda muito grande, né, econômica, para nós estar fazendo isso aí, e ia funcionar muito bem. Então foi mais ou menos um acordo que foi organizado dentro da reunião do ProPecan. Se quando tivermos uma visita, encaixar também a parte das nozes Pecan para estar fazendo esse trabalho. Excelente. Aproveitar que o Clayton está conosco aqui para falar um pouco da safra, um pouco menor, não é? Razão aí da questão do clima, mas ainda assim de qualidade, não é? Não, exato. As nozes Pecan, elas deram um pouquinho, porque o que falando com nossos técnicos e agrônomos do IBPecan e do ProPecan, eles falaram que pelo grau de severidade que aconteceu em 2024, com as cheias e tudo aquilo que aconteceu, as árvores ainda não conseguiram se recuperar em sua plenitude para conseguir fazer uma safra maior, né? Ela ainda estava em recuperação, e mesmo nós sabemos disso, já foi uma safra maior que a tendência do ano de 24, que chegou em 3.500 toneladas. Acreditamos que esse ano ela deve ter chegado perto das 4.000, 4.300 toneladas, um pouco abaixo do que nós queríamos que fosse da linha das 5.000 toneladas. Então, ela foi um pouco abaixo, mas a qualidade da nossa se pareceu muito boa.
Então é um ano de recuperação dentro do setor e que mostrou que o crescimento dentro do mercado e a valorização do produto está acontecendo e o brasileiro pode ficar tranquilo que vai ter nosso PECAM para ele esse ano. Perfeito. Muito bem, quero agradecer ao Clayton Valauer, presidente do IBPECAM, Instituto Brasileiro de Pecanicultura, por trazer essas informações relacionadas à atividade, né, em mais uma reunião da Câmara Setorial da PECAM. Próximo encontro já tem data marcada? Ainda não temos data marcada, mas com certeza vai ser em algum momento antes da Expo Inter. Perfeito. Caro Clayton, muito obrigado pela participação aqui conosco, portas abertas sempre na Rádio Guaíba. Muito obrigado, Sandro, muito bom falar com vocês aí dentro da nossa Rádio Guaíba. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na próxima segunda-feira, às 5:30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.